Alexandra e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais são os livros que eu escolhi como meta de leitura pro ano de 2023. Seguinte, tem vezes que eu falo vou gravar vídeo de meta, tem vezes que eu falo não vou gravar vídeo de meta, porque parece que quando eu gravo eu nunca leio os livros que eu escolho, entendeu? Mas esse ano eu tô empolgada porque eu escolhi 9 livros. Na verdade eu tinha escolhido 8, mas deu uma coisinha, deu um tilt na minha cabeça, resolvi colocar mais um, que são livros que estão nessa lista pra me tirar da minha zona de conforto. Eu já sou uma pessoa que lê muito. Ano passado eu li 80 livros. Eu sempre leio aí entre 80 e 100 livros, porque ler também é o meu trabalho, não é só um dos meus hobbies. Então ler já faz parte da minha rotina. E eu leio romances. Romances contemporâneos, romances de época, romances com fantasia, romances em geral. Por isso eu escolho como meta sempre livros que fogem desse padrão. Por quê? Pra me desafiar, pra me lembrar que sair da zona de conforto também é legal. Só que é legal quando eu quero, quando eu decido que mudar faz bem e que tá na hora de me aventurar em gêneros literários diferentes. Por isso essa lista é muito mais sobre autores que eu quero conhecer, sobre gêneros literários que eu quero me aventurar, sobre novas opções de leitura do que qualquer outra coisa. Porque essa é uma das minhas grandes metas de 2023. Seguir lendo o que me faz bem, o que me faz feliz, o que tá dentro da minha zona de conforto, mas, vez ou outra, procurar grandes nomes da literatura e me aventurar nas suas histórias. O primeiro livro dessa lista é Orlando, da Virginia Woolf. Faz muito tempo que eu quero ler algo dela, eu sempre ameaço colocar na minha lista de leitura, mas é uma autora com a qual eu não tenho tanta afinidade. Eu não lembro de ter lido nada dela na minha vida, de ter conhecido na escola, mas vejo muitas pessoas que eu gosto, que eu confio no gosto literário, indicando as obras da autora, e até mesmo foi uma colega minha que ama a autora que me indicou Orlando como uma das ótimas opções para quem quer iniciar no mundo da Virginia, para quem quer conhecer mais as obras dela. Eu escolhi esse livro em especial também porque ele ganhou uma edição nova da Dark Side que tá belíssima, com um texto atualizado, com vários apêndices, então eu acho que vai me ajudar muito e vai facilitar muito a minha leitura. Mas eu não quero só ler Orlando, eu quero ler algo da autora esse ano. Até se vocês tiverem sugestões, deixem aqui nos comentários. Então é isso, uma das principais metas desse ano é ler algo da Virginia Woolf, e eu espero gostar muito de Orlando ou da escrita dela. Eu acho que vai conversar muito comigo. Enfim, minhas expectativas estão altíssimas. Outro livro que tá na minha meta de leitura é O Grande Gatsby. Esse é um clássico da literatura que muita gente fala que é incrível, apaixonante e é o reflexo de uma sociedade. Eu adoro livros de época que falam sobre uma sociedade em si, sobre um momento histórico, e tudo que eu sei sobre essa história fala exatamente sobre isso, sobre o momento social que está refletido nessa história. É muito engraçado porque O Grande Gatsby é conhecido por várias adaptações literárias extremamente famosas. Uma delas, por sinal, tem o Leonardo DiCaprio, mas logo eu, que sou apaixonada por adaptações literárias, nunca vi esse filme. Eu já vi alguns insights dele, mas nunca assisti ele inteiro, porque eu sabia que um dia eu iria ler esse livro. Eu sempre tento colocar alguns clássicos na minha meta de leitura, e esse ano eu escolhi essa história porque eu acho que chegou o momento de fazer a leitura. E também porque é um clássico mais curto, então é mais rápido de ser lido, porque eu vi várias pessoas falando que a linguagem é extremamente fluida, e porque uma das pessoas que eu gosto muito no meio literário tem esse livro como um dos seus favoritos da vida. Eu fui influenciada. Claro que ia ter livros nacionais aqui, eu coloquei O Avesso da Pele como uma das minhas próximas leituras. Esse livro é extremamente premiado e ele vai trazer reflexões muito importantes sobre o racismo estrutural, sobre preconceitos, sobre sociedade como um todo. Eu gosto desses livros que me tiram da minha zona de conforto, que fazem com que eu olhe o mundo muito além do meu próprio umbigo, que me faça entender mais sobre privilégio, e tudo que eu vi sobre esse livro é exatamente isso. Ele vai te tirar da sua zona de conforto e vai te apresentar em uma narrativa fácil, fluida, envolvente, personagens que vão emocionar, cativar e trazer grandes aprendizados pro leitor. Vale dizer que também é um livro considerado curto e muito fluido. Então eu fico na expectativa de ser aquele tipo de leitura que vai me conquistar logo nas primeiras páginas. Como eu tô falando de um livro que sai da minha zona de conforto, isso é muito importante, porque quando ele me prende logo do começo, eu não consigo parar de ler, entende? Exatamente por isso que ele entrou na minha meta literária. Quarto de Despejo, outra literatura nacional que eu trouxe aqui e que, assim como O Avesso da Pele, também vai trazer questões muito importantes sobre racismo estrutural. Aqui a gente tá falando de uma autora extremamente conceituada e que eu nunca li nada dela. Eu sei do papel importantíssimo que ela tem pra literatura nacional, principalmente para mulheres escrevendo. Algum tempo atrás eu fui produzir
um conteúdo sobre autoras nacionais e li muito sobre o nome dessa autora e exatamente por isso eu fiquei ansiando por ler algo dela. Escolhi ler esse livro agora porque ele ganhou uma edição nova. Eu acho que essa edição vai agregar muito na minha leitura. Tô pronta pra me emocionar e ser impactada por essa obra. Tudo é Rio é um livro que eu já abandonei umas 3 vezes, mas ele segue na minha meta de leitura. Eu quero muito ler algo dessa autora, concluir a leitura. E esse aqui foi o meu escolhido por ser, né, um dos livros mais famosos da autora. Do pouco que eu já li desse livro, deu pra notar que a escrita dela é extremamente fluida, potente, visceral, que fala sobre emoções politicamente incorretas da mente humana através de personagens que são muito reais, mas tem alguns aspectos desse livro que sempre fazem com que eu o abandone. Ainda assim, resolvi que esse ano isso não vai acontecer. Vou me forçar a terminar essa leitura, porque eu quero muito conhecer esse livro como um todo, terminar ele pra entender muito mais o que me incomoda, o que me traz essa estranheza, o que me causa essa dificuldade durante a leitura, sendo que a narrativa da autora é tão fluida, tão impactante. E eu não sei vocês, mas eu fico feliz pra caramba de ver nomes nacionais ganhando cada vez mais o cenário cultural e de ter a oportunidade de ler esses livros e poder vir aqui depois contar pra vocês o que eu achei deles. Nem só de livros pesados essa meta de leitura vai ser composta, porque eu escolhi colocar um livro da Julia Quinn por aqui, entendeu? Eu não ia pôr nada da autora, nem passou pela minha cabeça quando eu montei a prévia inicial dessa lista, mas eu fui olhar meus últimos cadernos de leitura e descobri que eu não lia um livro da autora, tirando a HQ que ela lançou em 2022, eu não leio um livro dela desde 2020. Eu tô passada, chocada. Meu Deus, Jesus! Ou seja, é muito tempo pra ficar sem ler algo de uma daquelas que já foi considerada a minha autora favorita. Eu reparei que eu tô um pouco resistente em ler romances de época que focam no casal, que não trazem ambientação histórica, que não vão além do contexto ali do romance acontecendo, porque eu já li muito romance de época na minha vida e acabei enjoando dos livros que tem só esse plot. Mas resolvi colocar aqui Julia Quinn porque bateu saudade, porque deu vontade. E é aquilo, né? Eu falei pra vocês, a minha meta de leitura são livros pra me desafiar. Então eu coloquei o desafio de voltar a ler romances de época só pelo belo fato de ter 2 pessoas ali se apaixonando. Eu fiz uma votação no meu Instagram pra vocês me ajudarem a escolher o próximo livro da autora que eu vou ler. Se vocês quiserem participar, comenta aqui qual vocês acham que deve ser o próximo livro da autora que eu preciso ler. Levando em consideração que os mais antigos, que foram lançados há muito tempo, eu já li todos. É realmente dos mais recentes que eu ainda não li, estão aí na lista das minhas próximas leituras. Eu acho que o que eu vou ler mesmo é Os Dois Duques, que é o que mais tá ganhando na minha votação no Instagram por enquanto. E é o que eu acho que é a premissa, sei lá, um pouco mais diferente dos outros livros da Julia Quinn que eu ainda não li. Então eu acho que essa aqui vai ser minha próxima leitura. O que vocês acham? Será que eu vou gostar? Ensaio sobre a cegueira. Eu sei, entendeu? Eu sei. Tava falando de Julia Quinn, agora vim pra um clássico. Eu não aguento mais ver pessoas ao meu redor falando desse livro e eu não ter lido, entendeu? Eu me sinto mal de não poder ter a minha própria opinião. Eu vejo as pessoas falando, sabe, emocionadas, exaltadas sobre essa leitura, e eu fico assim, tá bom, preciso participar dessa conversa, preciso entender o que tá rolando, preciso. Então, assim, eu tenho muita curiosidade em ler essa história, por isso que ela tá na minha meta de leitura. Eu acho que vai ser um livro impactante, emocionante. Eu tenho um pouco de resistência de ter medo da narrativa não ser tão fluida quanto eu espero, quanto eu preciso que seja, porque, de novo, eu trabalho com livros, mas eu também sou escritora, eu também sou mãe, eu tenho uma rotina dentro da minha casa, então isso tudo faz com que eu prefira ler livros rápidos, livros fluidos, porque é o que se encaixa no meu dia a dia. E aí eu fico meio assim, eu vou pegar um livro que demora pra engrenar, e aí vou ficar muito tempo sem ler, não vou conseguir ler tanto quanto eu gostaria, mas estou trabalhando a minha mente, isso em 2023, e quero muito ler esse clássico. Eu já tentei ler outros livros do autor, tem um que chama, eu acho que é A Ilha Desconhecida, não lembro se é esse o título certo, que eu cheguei a ler, acabei abandonando, mas esse ano eu sinto que essa leitura vai sair. Outro livro que tá na minha lista e que também promete muito drama, porque eu tô gostando aí de um drama, é Água Fresca para Flores. Esse livro foi um fenômeno, muitas pessoas falando sobre ele nas redes sociais, porque promete ser uma história que fala sobre luto, sobre emoções, sobre memórias também. Eu gosto de todas essas tramas que envolvem família, envolvem pessoas mais maduras contando sobre memórias do passado, e esse livro é exatamente assim, é uma personagem mais velha que vai olhar pra trás, vai falar um pouco pra gente sobre luto, aprendizado, recomeço,
começo. Como vocês sabem, eu não gosto de ler toda a sinopse do livro antes de fazer a leitura, então um pouco que eu sei exatamente sobre as emoções que esse livro promete gerar. Eu espero que seja exatamente assim, um livro que vá me emocionar. Eu acho que essas metas de 2023, elas falam muito sobre autoras que eu quero conhecer, né? A gente falou sobre a Virginia Woolf, que é uma autora que eu quero muito conhecer, sobre a Julia Quinn, que eu quero voltar a ler, sobre a Carla Madeira, que eu quero dar uma nova chance para a história dela, e o mesmo acontece com A Casa dos Espíritos. Aqui nós temos uma autora que é extremamente renomada, premiada, e traz tramas históricas com contextualização histórica para suas obras, e que além dessa contextualização fala sobre dramas familiares, sobre pessoas crescendo, se apaixonando, deixando sua família para trás, construindo uma família nova, sobre pessoas trilhando suas próprias histórias. Eu sou apaixonada por isso. Eu acho que o que mais me envolve em qualquer tipo de leitura é a construção de um bom personagem, e tudo que fala-se sobre essa autora, que ela é exatamente assim, ela constrói personagens incríveis, apaixonantes, que tocam, que emocionam o leitor, por falar também de emoções que às vezes a gente gostaria de camuflar, de esconder, de fingir não sentir. Enfim, expectativas estão altíssimas, muitas pessoas que eu acompanho nas redes sociais são apaixonadas por essa autora aqui. Eu escolhi o livro dela, que é um dos mais famosos, que é um dos mais bem avaliados também pra começar, porque eu acho que ele vai garantir aqui altas emoções. Mas também é uma autora que, se eu gostar da escrita dela, eu quero ler todos os outros livros dela que já foram publicados por aqui. Bom, gente, é isso. Esses são aí os 9 livros, os 9 nomes da literatura que eu quero conhecer esse ano. Mas eu tenho espaço pra adicionar um 10º livro. Então, comenta aqui pra mim um autor, uma autora, um livro que eu preciso muito, muito, muito conhecer em 2023. Vou deixar esse espaço pra vocês me ajudarem a colocar mais um livro na minha meta de leitura e também me desafiar, né? Sair da minha zona de conforto, conhecendo gêneros literários diferentes, autoras diferentes, porque sim, eu sou composta por literatura romântica, mas eu também sou composta por um bom desafio. Eu adoro aí, né, conhecer novos gêneros literários, sempre no momento certo, sempre respeitando aí o meu ritmo de leitura. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal. Ó, um super beijo pra vocês e até mais. Tchau! Boy, can't you talk to me? It's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in. Oh, oh, oh. You wanna fall in love. You